TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje, 31 de outubro de 2022, nós temos a honra e a satisfação de bater um papo aqui com o amigo Luciano Moreira, professor e engenheiro. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Fiji. Sempre um prazer estar contigo. Com certeza. A gente comentava aqui no intervalo, antes de iniciar o programa, das amenidades, e a gente não tem como falar, e eu vou surpreender o Luciano hoje, falar aqui um fato histórico e muito importante. Tricampeonato do Flamengo. E o Luciano até tricolor, né, Luciano? Eu sou um tricolor, eu torço pelo Fluminense, né? Longa tradição de família, que meus filhos resolveram romper, filho. Romperam com isso? Eu tenho 2 filhos flamenguistas, a minha esposa é flamenguista, então meu coração tem espaço para todos. Deixar registrado aqui saudações rubro-negras, que as pessoas comemorem com prudência, com tranquilidade, e que daqui a pouco tem o Campeonato Mundial. Encarar lá o Real Madrid lá, que não é brincadeira. Fenômeno Vinícius Júnior, que saiu do Flamengo, vai ser duro, vai ser complicado. Luciano, fala um pouquinho de você. Quem é o Luciano? Formação do Luciano em engenharia. Como é que é isso, Luciano? Ô, filho, obrigado. Que até mesmo estimula jovens que a gente esteja falando, que servem de exemplos aqui para seguir uma trajetória, como muitos já vieram aqui na área de direito, na área de medicina, delegado, médico, enfim, um engenheiro. É importante a gente estar conversando também. Com certeza. Veja, filhos, é a segunda pergunta que você me faz, assim, de tabela. Para quem está assistindo a gente, o Fides, ele é um grande amigo pessoal que eu guardo com muito amor aqui no coração, e me surpreendeu já 2 vezes. Primeiro falar do Flamengo na primeira pergunta, quando for assim, você me dá uma bola antes para pensar o que eu vou responder, porque não é trivial. Não, é tricolor, né? Eu falar de futebol não é meu ponto forte. Não, e ainda mais sendo tricolor ainda. Mas o Fluminense é igual eu, cara. Eu senti... Não faz mal a ninguém. Não, mas sabe o que eu senti, Luciano? Dessa vez, eu senti uma amenidade bem grande. A pergunta também tem a ver muito da receptividade das outras torcidas aqui no estado, sobretudo em Petrópolis. Eu não vi aquela animosidade. Não vou torcer pro Flamengo. Eu quero que o Flamengo... Até tem a rivalidade que é normal, que existe, do vascaíno, aquela brincadeira com o botafoguense no outro dia, aquele ambiente de trabalho que nós já trabalhamos juntos, de um aparecer lá, um ambiente formal com a camisa do Flamengo. Eu falei, meu Deus, o cara fazendo a camisa do Flamengo aqui, ou botar na mesa, essas coisas existem. E eu vi uma receptividade, não que as outras torcidas estejam torcendo pro Flamengo, não é isso, mas eu vi assim, não sei, talvez pode ter sido pelas eleições, ou a população envolvida com outras situações, ou já hábito do Flamengo chegar na final, né? Vindo de um flamenguista, eu não duvido nada desse tipo de comentário, né? Mas assim, vamos juntar as 2 perguntas. Falar de mim não é meu ponto forte, então se você me permite, eu prefiro falar de engenharia e de outras coisas, porque boa parte daquilo que eu sou é justamente tentar me diminuir, virtude da humildade. Então, para que falar de si mesmo se a gente tem tanto assunto interessante? Repara, Flamengo e Fluminense, beleza. Eu sou tricolor, meus filhos flamenguistas. Meus filhos se tornaram flamenguistas, cara, para implicar com o pai por causa da mãe e do padrinho. E como é que eu lido com isso? Com alegria, com tranquilidade. Eu vou, quebrei uma tradição familiar. Cara, não existe isso. Não existe isso, pelo contrário. E um conceito interessante quando a gente pensa em futebol, e também no dia de hoje não tem como não falar, a gente pensa em política, é a régua de escala. O que é a régua de escala, Fidi? Já ouviu falar desse conceito? Não conheço. Vamos aprender aqui agora. Régua de escala é o seguinte, as tuas decisões, elas variam quando ela impacta uma quantidade de pessoas ou fenomenológica, né? Ou seja, a quantidade de coisas envolvidas, influencia na decisão que você toma. Então, repara, se o Fluminense jogar com o Flamengo, é óbvio que eu vou torcer para o Fluminense. Meus filhos estão torcendo para o Flamengo, eu vou implicar com eles vão implicar comigo e vai tudo correr bem. Agora, se eu vejo o Flamengo jogando com o Corinthians, eu sou flamenguista. Porque antes de eu ser corintiano, eu torço pelo estado do Rio de Janeiro.
E quando o Flamengo jogar com o Real Madrid, vou torcer pelo Flamengo. Mas se o Corinthians estivesse lá, eu torceria pelo Corinthians. Sim. Porque antes de ser espanhol, sou brasileiro. Então, repara, a régua de escala funciona exatamente para você avaliar o que está mais próximo de ti e aquilo faz mais sentido, assim. Por que isso tem a ver com política? Não tem como não falar de política num dia depois da eleição, né? Mas repara uma coisa, eu acho que as pessoas estão usando sempre um lado só do cérebro, se definindo de maneira criteriosa, sem avaliar a régua de escala, avaliar como vivem a sua vida. Eu, particularmente, não nego, dei total apoio a Bolsonaro. Acredito que ele era a melhor escolha e hoje estou aqui, no dia seguinte à eleição, com tranquilidade, esperando o melhor do Brasil, querendo toda a sorte para qualquer governo que nós tenhamos. Agora, quando o pessoal fala de direita e esquerda, vamos usar de novo a regra de escala, um conceito típico da matemática, da engenharia. Quando você olha para o governo federal, quando você olha para o poder executivo ou legislativo a nível federal, o que eu escolho é um cara que atrapalhe pouco a minha vida. Ele é um cara que está muito distante. Então eu quero que ele prime pela vida, pela liberdade, fronteiras fortes, soberania nacional. Conceitos básicos, fundamentais. Praticamente seguindo aquela linha de Nietzsche, onde você precisa de bons filósofos, praticamente. Esse cara é quase um filósofo. Ele trabalha muito, mas ele produz muito pouco. Infelizmente, no Brasil, isso nem sempre é uma realidade por causa do Pacto Federativo. Você sabe disso melhor do que eu. O peso fica muito sobre os municípios. Mas quando a gente vai, né, o orçamento fica muito na União, pouco nos municípios, e os municípios acabam sendo responsáveis por educação básica, saúde básica, manutenção da nossa estrutura básica. Executa, né? O executivo muito. Mesmo é o. Mas voltando, repara. Então, quando a gente está lá no governo federal, regra de escala, esse cara está decidindo sobre 200 milhões de pessoas. Então, eu quero um cara que faça pouco para errar pouco. Quanto mais ele faz, maior a chance de ele errar. Então, faz pouco, erra pouco, defende minha vida, minha liberdade, soberania nacional e deixa esse dinheiro vir para os estados, para os municípios, abra mão desse poder, mas não abra mão da nossa soberania. Agora, quando você chega no governo estadual, repara que eu já não estou falando de 200 milhões de pessoas, eu estou falando de 16 milhões de pessoas. Já reduzimos já. Então, escala menor. Eu já quero um cara bom de briga tributária, que valorize a cultura fluminense, carioca, serrana, de todos os nossos estados, dos nossos mais de 90 municípios. Esse cara, para mim, ele tem uma postura muito mais agressiva do que um presidente quando ele está discutindo, por exemplo, sobre tributos e briga de ICMS com São Paulo. Por quê? Porque eu quero um emprego no Rio, não quero em São Paulo. Então, repara que a minha forma de enxergar na escala mudou. Eu já não quero um cara tão liberal, tão filosófico, tão passivo. Eu quero um cara bom de problema. Agora, quando eu chego no nível municipal, prefeito. Cara, prefeito, a raiz ideológica do prefeito diz muito pouco. Ele não vai legislar sobre aborto, que é um tema importante para mim. Ele não vai legislar sobre direito penal, direito civil. Ele não vai fazer nada disso. É o dia a dia, né? Ele tem que ser bom de organizar as coisas. Ele tem que ser bom de gerenciar a manutenção, a educação básica, serviços básicos, a sinalização, o trânsito, os eventos. Então, repara como é que essa carga ideológica deixou de ser tão significativa e passou a ser muito mais a necessidade de um bom gestor. E eu, cidadão conservador, quando bato a porta da minha casa e entro, tenho lá um comunismo. Cada um leva o que pode, cada um pega o que precisa e eu vivo minha vida ali com a minha família, onde não existe esses valores de mercado, esses valores de liberdade da mesma maneira. Régua de escala. E quando as pessoas ouvem isso, vão falar, caraca, mas é verdade. Então, repara, você aplica conceitos diferentes em escalas diferentes. E quando isso é bem visto, você está aplicando um conceito típico da matemática para te fazer raciocinar melhor. Você continua com o coração em primeiro lugar, porque a razão deve servir a sua emoção, mas ela faz o dever de ordená-la. Para você não achar que porque o teu candidato favorito ganhou e perdeu uma eleição, seja há 4 anos, seja agora, e você querer o mal do teu país. Sim. Você, com racionalidade, organiza as tuas paixões. Eu quero que seja o melhor governo possível. Sempre. Independente se é um opositor ou alguém que tem a minha confiança, que tem o meu voto. E quando você vai diminuindo essa régua e chega para si mesmo, você vê que a gente é um amontoado de coisas normalmente muito bagunçadas e esse ordenamento... O ser humano é complexo, né? Falando um pouco de humanidade do ser humano, o ser humano é um ser complexo. Viver em sociedade é complexo, né? E a gente tem que buscar, tentando resumir aqui um pouco da tua fala, a simplicidade. Eu acho que o caminho da simplicidade, humildade,
quando a gente tenta esses conceitos básicos bem pueris ali, é o melhor caminho para a gente buscar viver da melhor forma possível em comunidade. Não tem como se isolar, não tem como não viver em sociedade. A dependência, a codependência entre os seres humanos, ela vai existir cada vez mais. A pandemia mostrou bastante isso. Sim. A pandemia foi um exemplo em que a cooperação, né, entre os homens e as mulheres, os seres humanos, ela foi muito grande. Porque enquanto um estava desenvolvendo um trabalho, vou citar do trabalho aqui mais comum, a entrega de comida na sua casa, um motoboy indo lá entregando a comida, se colocando em risco e levando aquele alimento de uma pessoa de repente em estado que não poderia sair, ou tinha mais dificuldade até de locomoção, ou questão mesmo de saúde não era recomendada, enfim, um motoboy indo lá prestando serviço, como também tinham outras pessoas em laboratório lá de biotecnologia desenvolvendo a vacina. Repare. Então, uma gama de complexidade de cadeias produtivas Sim. acontecendo e colaborando para o bem comum. O mundo é complexo, os fenômenos físicos são complexos, mas eu acredito que o ser humano, ele... Vou tentar resumir o raciocínio com a seguinte frase. Alguém mais inteligente do que eu falou, eu não lembro quem, disse o seguinte: para você poder dançar dança contemporânea, você tem que saber balé clássico. O que isso significa? Que para os caras ficar lá dançando de um jeito que eu não tenho a menor habilidade para conseguir de fato entender a beleza daquele movimento, ele antes passou por uma jornada enorme que tem raízes clássicas. Então, quando você fala que o ser humano é complexo, eu particularmente acredito que não. Eu acredito que o ser humano seja simples e que os aspectos do mundo sejam complexos. Mas viver uma boa vida, por mais simples que seja, é extremamente difícil. É essa a sacada. Então, às vezes a gente confunde conceitos. Eu gosto de ser bastante preciso com as palavras. Então, repara, o ser humano não é complexo, ele é simples. Mas é extremamente difícil viver uma vida simples que te traga plenitude. São conceitos muito pessoais meus. Sim. Não estou aqui pagando de dono da verdade. É um debate de ideias e é interessante a gente ter pontos de vista que parecem ser distintos, talvez tentando falar a mesma coisa e debatendo aqui, trocando realmente essas informações. Que elas são importantes porque quando a gente volta aqui para a política, vê um fenômeno da polarização. É um fenômeno, vamos dizer, recente na história brasileira, pelo menos assim, eu não tenho informações de outros períodos que essa polarização tenha sido tão acentuada história recente, não. E tão clara como tem ocorrido, e vejo muito um reflexo, andei pensando, não que lá tenha afetado aqui, mas algo um pouco semelhante, não igual, mas um pouco semelhante, dessa divisão, vamos dizer, que existe nos Estados Unidos, entre republicanos e democratas, mal comparando aqui, tá? Não é a mesma coisa, mas mal comparando entre republicanos e democratas. E vejo lá também uma tendência, quando a presidência está com uma ala, geralmente o Senado, a Câmara é composta por maioria do outro lado. Então, a própria sociedade, ela equilibra, é difícil, não me recordo de um presidente democrata com a maioria democrata ou vice-versa. E eu vejo que algo próximo também aconteceu aqui no Brasil. Tive o presidente de esquerda, beleza, foi eleito democraticamente pelo povo, mas a composição da Câmara e, sobretudo, do Senado, bem conservadora, bem de direita. Então, vai ter que conversar, vai ter que chegar em acordos que eu digo no bom sentido, que seja o melhor para o Brasil e dê políticas públicas. Vamos esperar o melhor, né? Agora, é justamente isso que a gente tem que fazer. Se distanciar um pouco do processo, respirar com profundidade, com tranquilidade e esperar o melhor e andar atento, acompanhar, igual você com certeza faz muito melhor que eu. Agora, eu particularmente acho que a gente está muito distante de uma realidade americana ainda, em virtude do Brasil ter vivido consequentemente regimes ou ditatoriais, de certa maneira querendo acelerar o crescimento do país a partir de uma única opinião. A gente viu isso numa época que também estava muito polarizado com a intentona comunista, a época de Vargas. A gente viu isso em 1964 com o golpe militar. A gente viu
tudo que aconteceu em alguns momentos no Brasil, exagerando nessa polarização também. Na dose, né? Agora, o que aconteceu foi, esses governos, infelizmente, eles não conseguiram desenvolver plenamente o potencial do país, enquanto potencial econômico, geração de emprego, capacidade de utilização dos seus recursos naturais, manter a sua soberania e fazer com que o Brasil tenha o destaque e a pujança econômica que dá tanta liberdade, que dignifica o ser humano tão bem, a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar. Então, quando você olha para os Estados Unidos, um país mais desenvolvido, quando você olha para uma Noruega, uma Finlândia, uma Suécia, o que você vê são regimes de esquerda e de direita que se alternam no poder dentro de um país que já se desenvolveu economicamente, que realizou boa parte do seu potencial. Então, você falar de welfare state, apoiar uma política democrata num país que está economicamente desenvolvido, pode ser viável, com muito mais tranquilidade do que eu vejo no meu país. Infelizmente, essa é a minha opinião. Eu gostaria de estar vivendo num país que tivesse se desenvolvido melhor para poder, sim, aceitar determinadas políticas. Quando eu falo aqui welfare state, eu estou falando da política típica de pegar a riqueza gerada por um país e distribuí-la entre as pessoas que mais precisam. É o famoso estado de bem-estar social. Exatamente. Isso é viável. É uma ideia interessante, sim, quando você já gerou riqueza para isso. Agora, um país que tem um pleno potencial econômico não desenvolvido, e potencial é uma regra física, aqui voltando à engenharia, potencial nada mais é do que energia, que ainda pode realizar trabalho, mas que para isso precisa ser escalada no tempo, ou seja, não há o seu potencial realizado. Então, você tem um potencial econômico no Brasil e esse potencial econômico no Brasil ainda não aconteceu, você não pode ter uma política de welfare state, porque o que você vai estar distribuindo? Pobreza. Entende? Se você não gerou riqueza suficiente para que ela possa ser verdadeiramente distribuída, qual é o sentido que há em distribuir as riquezas que o nosso país tem? Seria melhor que, então, deixássemos as pessoas livremente empreender, para que a partir desses empreendimentos nós gerássemos economia, pujança o suficiente para aí sim adotar políticas de welfare state, caso a população lá na frente decida por isso. Eu também não estou aqui fazendo conjecturas muito distantes. É a minha opinião. Acho que a gente, por isso, se diferencia muito desses países. A gente fica avaliando se esquerda ou direita em outros países poderia funcionar ou não. E quando, na realidade, o que a gente tem que fazer é olhar muito para o nosso mundinho aqui, muito para o Brasil, muito para a nossa cidade, para o nosso estado, e entender a nossa realidade. Porque não existem boas escolhas, filhas, que não estejam atreladas ao teu contexto. Vamos falar de filho. Eu sei que você tem filho pequeno, eu também tenho. Eu tenho 2 filhos, que eu amo muito, graças a Deus, assim como minha esposa. É a ditadura lá de casa no regime comunista. Então, elas mandam mesmo. Quando... Se tem uma coisa que é indiscutível, é isso. Mulher é que manda no lar. Um bom lar, né? Quando você olha para os seus filhos, sim, às vezes um pai acredita que um regime mais firme, que impõe determinadas regras, disciplina dentro de casa, seja necessário. Existem alguns pais, e mães, obviamente, que acreditam que o carinho, o conforto é necessário para, de certa maneira, fazer com que aquela criança não tenha tanto sofrimento na sua vida. Nenhum pai quer ver seu filho sofrer, isso é óbvio. Mas o que o pai, que quer um regime mais firme, pretende é preparar aquela criança para um sofrimento inevitável. E o que esse pai e essa mãe, que prefere proteger a criança, é evitar esse sofrimento a qualquer custo. Quem está certo, quem está errado? É difícil dizer. Política, quando se trata de esquerda e direita, também tem esse tipo de percepção. E aí, qual é o segredo? O segredo é o seguinte: se você quer educar bem seus filhos, não assuma uma única postura. Perceba primeiro a verdade, que se esfregar na cara de algumas pessoas, os caras vão achar que é guardanapo, cara. Perceba a verdade. Quem é seu filho? Quem é sua filha? O que ele precisa naquele momento? Ele precisa de uma disciplina um pouco mais rigorosa ou ele só precisa de um abraço? Cada momento requer uma decisão diferente. Então, é necessário que a gente tenha... Não tem como ser mecânico e não pode, cara. automático. Você tem que avaliar o contexto. Você tem que avaliar a realidade da criança naquele momento, na certeza que você vai errar em várias circunstâncias, mas você também vai acertar. E a única coisa que a gente não pode deixar de fazer é seguir em frente. É continuar perseverando no caminho de fazer com que aquela criança desenvolva todo o seu potencial e seja o melhor ser humano que ela puder ser. É isso que a gente precisa. E a gente precisa olhar isso com a mesma forma, a mesma tranquilidade, sem nenhum movimento precoce,
para o nosso país, para nós mesmos, para a nossa vida pessoal. O que eu preciso hoje? Eu preciso cuidar melhor do meu corpo, melhor das minhas finanças? Eu preciso mandar uma mensagem para um amigo de quem eu sinto saudade e muitas vezes nem falo nada? Eu preciso dar mais atenção para minha esposa? Ouvi-la ativamente? Talvez seja isso que eu preciso. Essa reflexão é importante. E tudo isso faz parte da nossa vida, cara. Não adianta você escolher um lado do cérebro e achar que aquilo é verdade. Você precisa olhar o contexto. Isso é a definição de um homem verdadeiramente inteligente. E conhecer matemática, volto para a engenharia, conhecer matemática, conhecer filosofia, conhecer essas ciências, te ajuda a escolher melhor, cara. Beleza? Com certeza. E esse conhecimento, quando a gente fala aqui de conhecimento, vem sempre alguém que traz conhecimento. É o que me motiva sempre estar aqui, é de poder levar também esse conhecimento. Porque nossa sociedade, quem anda um pouquinho, a gente consegue perceber e ver, visualizar o grau de carência, realmente de pobreza, muito grande. E quando a gente fala dessas situações básicas necessárias, não estou falando só de alimento. O alimento é uma coisa surreal quando a gente se depara com famílias que infelizmente não têm ali o pão de cada dia. Realmente eu vejo, tenho trabalho social também, algumas amigas, amigos que têm projeto social voltado para essa parte, mas é importante também levar o conhecimento, porque do conhecimento eu tenho certeza que as reflexões vão ser mais produtivas, e dessas tomadas de decisões, que a gente toma decisão o tempo todo. A gente toma decisão, o ser humano é um ser que foi feito para tomar decisões. A gente toma decisão se a gente vai aqui, se vai lá, se fica em casa, se escolhe esse emprego, ou se de repente bota currículo no emprego. A gente toma decisão o tempo todo. E se você não escolher nada, alguém vai escolher por você. A tua leniência, a tua falta de comprometimento em tomar uma decisão é uma decisão também. Exatamente. Se não tomar decisão, algo vai acontecer, alguém vai decidir por você. É verdade. Que é o que muito acontece, a pessoa está infeliz em alguma circunstância. Mas por que eu vim parar aqui? A própria circunstância te levou. Ou de repente uma omissão, ou né, uma inação ali no momento, levou a esse tipo de tomada. Eu sou engenheiro de produção. Engenheiro de produção, ele basicamente é um tipo de engenharia nascida na Segunda Guerra Mundial para tratar de otimização de processo. De maneira técnica, algo ótimo não é algo melhor do que bom. Né? A gente pensa assim, bom ou ótimo. Não, ótimo não é algo melhor do que bom. Algo ótimo sequer precisa ser bom. Tecnicamente, ótimo é o que tem o menor custo entre tempo e recursos. É o ponto de equilíbrio. É você fazer o máximo com o mínimo possível. Quando é que aquilo vai te dar o maior retorno? Esse é o ponto ótimo. E aí, você está falando de pobreza? Eu particularmente também me incomodo muito com a situação não só do meu país, mas do ser humano. Né? Não é uma questão política, é uma questão de caridade, de virtude humana. A gente precisa se ater à possibilidade de que essa pobreza, ela, hoje, é menor do que em qualquer outro momento da história. A gente precisa olhar o lado bom das coisas. A gente nunca viu tantas pessoas terem tanto em nenhum momento da história. Provavelmente um indivíduo hoje que tem pouco, tem mais do que os reis tinham há 200 anos atrás. Porque esse cara não tinha acesso à água encanada, esse cara não tinha televisão, esse cara não tinha tantas fontes de entretenimento gratuito. Né? Se você precisasse, imagina, 200 anos atrás, você quer dar uma gargalhada, cara. Você tinha que ter um bobo da corte, você tinha que ir para um teatro, você tinha que fazer coisas que ainda têm seu valor, mas que hoje em dia você pega teu celular lá, olha no YouTube. Você para num barzinho, tem uma televisão, tu vê lá o Whindersson Nunes fazendo uma piada qualquer e tá ali, cara. É um bobo da corte maravilhoso. Melhor do Brasil aí em matéria de seguidores e tal. E o cara é engraçado mesmo, eu acho um monte de coisa que ele fala engraçado. Então repara, pobreza hoje é relativa. Mas é uma tristeza enorme quando você vê alguém que não tem o peixe, né? E a gente, diferente do que muitos colegas às vezes falam, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Cara, você está sendo burro. Você não pode obrigar um cara que vai aprender a pescar
se você não der o peixe de hoje para ele. Tem que ter o peixe. Por isso eu acho que Ele vai políticas ter, assistencialistas... ele vai ter condições. Ele não consegue aprender nada morrendo de fome, mano. Exatamente. Barriga seca, tira sono. A gente viu muito, eu vi muito isso, da importância que era, comentei que não ia comentar de educação, mas não tem como, da merenda escolar. Sim. É assim, algo importantíssimo. Importantíssimo. A criança vai para a escola, não. A alimentação é o primeiro passo ali, 2 primeiros passos, para que se garanta uma boa aprendizagem. Sim, tem mas como. repara, então você tem sim a necessidade de determinadas políticas assistencialistas, mas eu acredito que essas políticas assistencialistas devem sim ter uma parcela delas baseada no Estado, mas é uma parcela, ainda que relevante, depende muito, depende do Estado, mas depende também muito da gente, né? A gente às vezes fica olhando para a política e eu gosto sempre de pensar numa citação de Tolkien, do Senhor dos Anéis, que fala sobre a necessidade de um grande poder para que a gente resolva de fato os problemas da humanidade. Não, cara, a gente não precisa de nenhum grande poder. O que ele fala é que o que faz a diferença são os pequenos atos de amor, de caridade, de compreensão com o outro, sabe? E esses atos de amor é o que movem o mundo, cara. E a maioria é boa, e a gente esquece, porque a gente só lembra o que é ruim. Se tem um negócio que o trânsito me ensinou, o trânsito me ensinou muito na minha vida, foi que a maioria é boa. Você fala, ué, como assim? É porque todo mundo chegava pra mim e falava assim, porra, tem um monte de gente que para em cima da calçada, tem um monte de gente que bebe, dirige, não usa cinto de segurança, fala no celular. Então, é verdade. Tem um monte de gente que faz isso. Mas conta quantas pessoas estão fazendo certo. É a maioria. E você não consegue ver isso, você não consegue reparar que a maioria é boa. 180 mil veículos transitando na cidade. E a maioria não para em cima da calçada. Os 180 mil não estão parados na calçada. Não, exatamente, mas você só lembra daquele cara que sozinho parou em cima da calçada. Então olha pro lado bom da tua vida, cara. Olha pra maioria boa. Eu vou te pedir um minutinho aqui, claro. O papo tá bom, e a gente retorna já com o programa Abrindo o Jogo dentro de 1 minuto. Acompanhe a gente, aguarde um pouquinho. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. O clássico para isso. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Estamos hoje, para quem está chegando agora, com o Luciano Moreira, batendo um papo aqui com um grande amigo. E a gente encerrou aqui o primeiro bloco falando sobre assistência social, falando sobre pobreza, sobre riquezas também. E como a engenharia, mais uma vez, pode auxiliar, Luciano? Bom, o conceito de engenharia, filhos, ele basicamente se resume em aplicação de determinadas leis físicas para desenvolvimento de tecnologias. E quando você, por exemplo, estuda, como foi o meu caso, áreas de produção, de logística ou de qualquer área que tem essa aplicação, você precisa entender muito bem de finanças, você precisa entender de economia. E por quê? Porque qualquer engenheiro constrói um prédio de 10 andares. Qualquer engenheiro. Obviamente que legalmente somente engenheiros civis podem construir acima de 3 pavimentos. Mas qualquer engenheiro constrói um prédio de 10 andares desde que ele tenha recursos infinitos e tempo infinito. Então repare, desenvolver qualquer tecnologia é possível se o teu tempo e o teu dinheiro é infinito. Isso existe no mundo real? Obviamente que não. Então o que o define um bom engenheiro é trabalhar com os recursos que ele tem, com o tempo que ele tem, com os recursos financeiros que ele tem, para dali ele conseguir traçar um objetivo realista, factível e aplicar isso para chegar a algum resultado. Isso acaba te ajudando, né? A gente vê, por exemplo, o mercado financeiro, o sistema bancário tem muitos engenheiros, muitos. E por quê?
porque ele domina determinados elementos matemáticos que para uma parcela, infelizmente, muito grande da população, esses conceitos parecem cabulosos. Quando na realidade é a aplicação de ciências simples que vão se tornando complexas na medida em que elas vão evoluindo ao longo do tempo. Mas não são tão bizarramente difíceis não, sabe? Matemática é muito mais fácil do que pessoa, inclusive, pode ter certeza. Quando você puxa esse viés, me faz refletir aqui de um assunto importantíssimo que é pouco discutido e difundido. Acredito até que deveria ter uma discussão mais ampla e aplicação também, que é a educação financeira. Sim. Repara, eu acredito que um ser humano pleno, ele tem a sua vida baseada num tripé. Tem alguns escritos sobre isso e um dia eu vou te trazer algumas coisas mais melhor elaboradas, mas vou adiantar aqui, dar uma pincelada sobre essa minha teoria. A vida, ela não é o quanto você tem, o que você sabe, ou a saúde que você possui, ok? Não é. A sua vida é maior do que isso, certamente. Entretanto, se você quer viver plenamente, se você quer desenvolver todo o seu potencial, você precisa se preocupar com 3 aspectos da sua vida: a sua saúde, as suas finanças e o conhecimento que você adquiriu ao longo dela. Ela vai te permitir melhores escolhas. Então eu particularmente trago isso de maneira muito empírica para a minha vida. Todos os dias eu presto atenção em fazer algum exercício, me alimentar adequadamente. Todos os dias eu presto atenção nos movimentos do mercado e tento gastar bem. Finanças é um mundo à parte. Você precisa gastar bem o que você tem, conseguir investir bem o que você guarda e conseguir ganhar melhor. E como é que você faz isso? A partir das escolhas que você toma com o conhecimento que você adquire. E conhecimento, cara, é um conjunto de comportamentos, habilidades e, de fato, conhecimentos teóricos que você adquire com facilidade. Hoje em dia, você ter um livro custa mais barato que uma pizza. É mais barato que uma pizza, cara. E quantas pessoas leem ao longo da vida? Poucas. Não precisa ir longe, não. Me formei tem 15 anos. E lá atrás, para você fazer um bom curso, para concurso público, era Rio de Janeiro. Não tem jeito. Rio de Janeiro. Aí depois que começou a abrir cursos aqui em Petrópolis, mas no iniciozinho lá, já Rio de Janeiro. Hoje em dia, estou querendo dar esse exemplo, você tem vários e vários cursos online de nível nacional, com os melhores professores, os melhores materiais didáticos, pedagógicos, especializados no tipo de... eu quero curso para agente da Polícia Federal, tem a apostila do agente da Polícia Federal. Quero fazer curso de perito, tem um material só de perito, questões só de perito. Eu quero fazer curso para técnico de INSS, tem aquela apostila para o técnico do INSS. O que eu estou querendo dizer? E tudo em PDF. Sim. Vou pagar não sei quantos pelo livro. Não, está tudo em PDF, você tem acesso ali na hora, não vou esperar chegar para te entregar para ler. Então, se você tem os cursos online, você tem a internet hoje possibilitou isso muito. O acesso à educação realmente está bem facilitado. Sim. E repara, existe um aparente paradoxo nessas escolhas. Quando você fala de conhecimento, ler um livro requer atenção, contemplação, e assim como cuidar das suas finanças requer atenção, requer algum conhecimento, assim como cuidar do seu corpo requer um exercício físico, uma alimentação equilibrada. Repara que o tripé da tua vida, para ser bem cuidado, requer sacrifício. Então é aparentemente paradoxal. Você sacrifica algo hoje para viver melhor. Interessante esse conceito, porque quando a gente aplica isso de maneira verdadeira na vida, com rotinas diárias que alimentem isso, esses investimentos vão se pagando. E você descobre que esse sacrifício aparente, na realidade, era uma necessidade para viver uma vida mais plena. Você cuida melhor dos seus filhos, da sua esposa. Você ama melhor seus amigos, cara. Consegue abrir os olhos para eles. Para necessidades, né? Uma busca pela verdade sempre vai dignificar a tua vida. Você consegue trabalhar melhor. E as tuas ações no teu dia a dia vão gerando resultados mais significativos, influenciando positivamente as pessoas, sabe? Então esse tripé é muito importante. Não é ele que define a tua vida, mas cuidar bem desses 3 elementos
fazem com que você consiga fazer a tua vida ser melhor. E eu acho que é um dos pontos principais que o país, o Estado, o município tinha que desenvolver, tinha que ter políticas públicas mais efetivas, mais contundentes nessa questão da educação financeira. Sim. Realmente levar isso para as escolas, levar isso sobretudo para as comunidades. Entender como funciona o dinheiro. Sabe por Dinheiro quê? não se ganha, dinheiro se faz. Entender o que é o mercado de ações. Repara, existem duas coisas na vida, em matéria de consumo. Aquilo que você compra para consumir. Então, comprei um refrigerante. Ok, vou beber, o refrigerante acabou. Esse é o tipo de coisa. Você compra para consumo. E existe o segundo tipo de coisa. Você compra e alguém te dá dinheiro porque você comprou. Repara, títulos do Tesouro Direto. O que é isso? Você está dando dinheiro para o governo, passei até aquele título, e aquele título me paga só porque eu tenho ele. Olha só que maravilha. E quantas pessoas realmente entendem que isso funciona dessa maneira? Pouquíssimas. Você vê um país que tem R$1 trilhão na poupança, quando poderia ser aplicado em títulos do Tesouro, em ações na Bolsa de Valores. Ah, mas ação é um jogo. Não é um jogo, cara. Se você quiser virar trader, beleza. Se você quiser ficar trocando ação todo dia lá para ficar especulando, beleza. Mas é particularmente um jogo feio. Como é que ele deveria realmente funcionar? Você vai abrir uma empresa, abrir uma oferta pública de ações, uma IPO, então eu vou pegar o meu dinheirinho guardado, vou botar na tua mão, por causa desse dinheiro que você tem agora, você vai fazer melhores investimentos, você vai lucrar com esses investimentos, e a ação que eu comprei de você vai valer mais. E você ainda vai me pagar de volta em dividendo, provavelmente. Olha só que bênção, rapaz. E as pessoas não usam esses mecanismos simples para enriquecer. Elas não sabem fazer dinheiro. Elas esperam ganhar dinheiro. Isso é um problema muito grave, cara. E aí você chega no ensino médio, e aí eu tenho bastante experiência, eu tenho alguma experiência com isso, menos do que eu gostaria, mas particularmente gosto muito de lecionar, acho que é uma das profissões mais nobres do mundo, inclusive uma das mais emocionalmente desgastantes, diga-se de passagem. Você chega para eles, cara, e você vê a sociedade colocando na juventude um fardo enorme, como se deles dependesse o nosso futuro. Cara, eles só estão a fim de viver a adolescência. Será que a galera esqueceu disso? E aí você fica cobrando que ele faça uma redação de 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão, onde ele precisa justificar a injustiça na época dos sumérios em relação à luta de classes e gêneros. E aí você está fazendo aquilo, legal, cara, até pode fazer algum sentido, mas você fala da política na época dos sumérios e não mostra a Constituição para esses rapazes e meninas. Você os deixa à deriva, sem ter as informações necessárias para viver plenamente os dias de hoje, baseado na tua história recente. E aí, quem é que não fez isso? Quem é que não aqui nos ouve hoje, consegue lembrar das suas aulas de história, lembrando dos portugueses em 1500, trocando espelho com índio, e aí mal lembra do que aconteceu no século XX, justamente porque quando estavam te ensinando isso, os teus hormônios estavam batendo aos píncaros. E você não lembra tão bem quanto você lembra do raio da história dos índios. Por quê? Porque, infelizmente, o sistema educacional te municia mal sobre aspectos que são importantes na vida. Quer dizer que isso acontece de sobremaneira? Não. Existem exceções. Mas quando você olha para o sistema de ensino, a gente ainda tem muito a melhorar. E é uma pena a gente não conseguir ver isso de maneira pujante, né, cara? Porque nada vai fazer essas crianças conseguirem escolher melhor o que elas fazem da vida delas, e isso de fato representa a liberdade que eu quero para os meus filhos, que não seja conhecimento, mais conhecimento amplo, um conhecimento sim crítico. Tem gente que fala assim, você como conservador deve odiar Paulo Freire. Eu falo, não, cara, Paulo Freire errou em algumas coisas, acertou em outras. Exatamente. Agora, eu particular, não, ele realmente errou em algumas coisas. E se você não consegue enxergar que, na sua opinião, alguém como Paulo Freire possa ter errado, então você está doutrinado. Porque ninguém te representa 100% a não ser você mesmo. Não tem como. Agora, ele acertou também. E se você não enxerga isso, você também está doutrinado. Porque você não consegue enxergar. Não tem um pensamento crítico, né? Um pensamento... Ele que tanto falava de pensamento crítico, de pedagogia do oprimido e tal. Eu gosto muito de Paulo Freire em algumas coisas, gosto de Olavo de Carvalho em outras. E os dois acertaram e erraram. Exatamente. Agora, o que me incomoda com o sistema educacional hoje é que existe sim uma tentativa de... existe uma certa ignorância em aspectos básicos, como capacidade de interpretação de texto, a capacidade de leitura das nossas crianças é pequena. Eu também me incomodo muito com a falta de habilidades matemáticas essenciais.
E eu não estou dizendo aqui para o cara aprender fórmula de Bhaskara como ninguém, não. Eu estou dizendo para o cara entender como funciona uma equação. Uma equação é o sistema mais simples do mundo, um processo extremamente lógico e poucas pessoas sabem como ela funciona. Vamos fazer um exercício aqui? Acho que a gente Vamos tem lá, tempo. tem tempo. Olha só, você tem aqui dois lados da balança. O que é uma equação? É exatamente provar que A é igual a A. Ah, já meteu letra, tá confuso. Amigo, quando você olha para o Facebook, tem aquelas contas de florzinha, você faz, né? É para isso que serve, ele bota a florzinha no lugar do A. Ou do X. Mas repara, eu estou provando que 2 é igual a 2. E aí você aprendeu a equação assim, filhos. Se está positivo de um lado, traz negativo para o outro. Se está multiplicando de um lado, traz dividindo para o outro. Não é assim? Não é, cara. É porque se é uma igualdade, os pratos da balança estão equilibrados. E se eles estão equilibrados, repara, eu posso falar que 2 mais 1 é igual a 2 mais 1, certo? Certo. Beleza. Agora eu vou pegar esse 2 desse lado aqui e transformar em x. X mais 1 é igual a 2 mais 1. X mais 1 é igual a 3. Repara, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. E aí quando eu pego esse mais 1 e boto para cá, subtraindo, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que eu estou tirando um dos dois lados. E esse x mais 1 virou x. Por quê? Porque mais 1 menos 1 zerou. E esse 2 mais 1, que era 3, apareceu um menos 1 aqui, que faz 2. X voltou a ser 2. Repara uma balança, cara. Você equilibrou. Pô, conceitos matemáticos simples, e você chega para um cara que acabou de passar no ensino médio, ele está viciado em fazer fórmula de Bhaskara, não sabe fazer outra coisa, mas não consegue te explicar porque que uma equação é assim. Ele tem dificuldade em assimilar conceitos básicos de racionalidade. E aí o que isso vai causar? Vai fazer com que ele possa ser enganado com facilidade. Por quê? Porque se a racionalidade dele não está desenvolvida a ponto de as suas paixões serem ordenadas por ela, vai chegar um estelionatário, vai chorar, vai contar o melhor discurso do mundo e ele vai acreditar porque ele não consegue enxergar o que nós estamos falando de educação financeira aqui e envolve todo o sistema educacional, tudo isso. Precisa ir longe. A gente vê aí, abre as grandes mídias aí, vê o jornal de domingo, o quanto de pessoas... Petrópolis também teve aumento de 180% no número de estelionatos aqui na cidade, mas eu quero me referir aqui àquele da internet, que recentemente o marido da Perla foi preso com as fraudes de Bitcoin, não sei quantos bilhões que ele deu cano no mundo. É uma empresa assim mundial, extremamente organizada. Ele era aqui um dos porta-vozes no estado do Rio de Janeiro, ou no Brasil, não sei. O cara milionário, esbanjando dinheiro. Mas o quê? Chegava ali, falava bonito na internet, convencia. Você vai ficar rico, você vai ficar milionário, investe aqui. E no iniciozinho, investindo, o cara botava os R$1.000 dele. Daqui a pouco, deu mais... fui mandado embora, minha rescisão, vou pegar os 5.000 da rescisão. Jogava os 5.000, vou vender minha casa. Vendi a casa, carro, e ali, daqui a pouco, perdeu tudo. Mas por quê? Em golpe. Cara, em golpe. Ganância. Querendo ganhar dinheiro rápido, fácil. Ganância. E sem trabalho. A culpa é do estelionatário? Não, o estelionatário ele é culpado sim, mas você tem uma parcela de culpa nisso. Se você acredita em enriquecimento rápido, sem entender o que está acontecendo ali por trás para você ganhar dinheiro, você também tinha sua parcela de responsabilidade em perceber que estava sendo enganado. É óbvio. Então, quando alguém dá um golpe em outra pessoa, é lógico que a culpa objetiva é do cara que está praticando o crime. Praticou o crime. Entende isso melhor do que eu. Mas a inocência do indivíduo que busca riqueza sem entender como aquela riqueza está chegando para você, meu amigo, e vamos supor que esse cara não é estelionatário, não. Vamos supor que isso não seja só uma pirâmide financeira. Pirâmide, a gente sabe que é aquele quadrilátero de base de topo triangular ali. E basicamente ele significa que vai chegar um primeiro cara, vai botar R$1.000, aí por causa desses caras aqui tem 2 aqui embaixo, esses 2 também botam R$1.000 e dá os 2 pro cara de cima. Esse cara que botou 1.000 ganhou 2.000. Aí agora tem 4 caras embaixo desses 2, né? Então se esses caras já botaram 1.000, esses 4 botam 4.000, cada um deles ganha 2. Só que um dia a pirâmide vai ter uma base tão larga que é evidente que um monte de gente vai quebrar. Um monte de gente vai quebrar. Então você tem que reconhecer o que é pirâmide e o que não é. E as pessoas hoje em dia têm dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque não estão com a sua racionalidade, sua capacidade de perceber esse jogo bem desenvolvida. Então, e ela acaba confundindo isso, achando que depois de uma tragédia ela se envolve.
emocionalmente com aquilo e ela para de acreditar em qualquer coisa. Exatamente. E o que também é ruim. Então você tem que andar equilibrado. Equilibrado significa entender como aquilo funciona, chegar na racionalidade do problema e, de fato, ter um bom julgamento por isso. Então, quando aparece esse tipo de coisa, cara, me incomoda muito. As pessoas abusam das suas emoções. Agora, vamos supor que não fosse uma pirâmide. Vamos supor que aquele indivíduo que deu um golpe em milhares de pessoas, de fato consegue te pagar. Mas o que ele estava fazendo com o dinheiro você não conhece. Você não sabe para onde está indo, você não entende como aquilo está acontecendo. E na realidade, ao invés de ser uma pirâmide, ele estava financiando algo absurdo, algo hediondo, como por exemplo, sei lá, prostituição na África. Ele estava vendendo o rim dos outros. E você está ganhando dinheiro com isso. Você nem sabe. Mas você está recebendo origem, dinheiro de uma coisa totalmente absurda, que vai te fazer um mal absurdo, e você não consegue reparar. Por quê? Porque você foi ganancioso. Cara, ambição é uma virtude, sim. O que peca, o que gera o pecado é o excesso. Você deve buscar ter, sim, uma boa gerência das suas economias. Mas se você acha que vai ganhar dinheiro fácil e enriquecer de maneira equivocada, cara, aí a tua ganância está te derrubando, filho. Aula de teologia na Universidade Católica, primeiro período, hein? Virtude. É o justo meio entre o excesso e a falta. Pô. Aula de teologia, agora padre, acho que foi o Martim, Padre Martim. Então, um conceito bem básico, é o justo meio entre o excesso e a falta. Exatamente. É a virtude. Exatamente. E a gente tentar equilibrar. Claro que não é simples, a gente busca aí no dia a dia, fazendo essa reflexão, essas análises do nosso dia a dia, nosso comportamento, da nossa vida, e sempre tentar buscar esse equilíbrio aí para tentar viver melhor. Luciano, nós vamos caminhando aqui já para o finalzinho do programa. De antemão, quero te agradecer a disponibilidade, né, o acesso, estar se colocando à disposição e levando um conhecimento para o público, a gente entreter aqui, sobretudo num dia aqui pós-eleição. Claro que a gente fala, parece que não, mas uma carga emocional muito grande do país, uma pressão, expectativas também, né, sonhos, realidade, enfim, são vários, um misto de sentimentos. E a gente brincando aqui, iniciamos o programa tentando descontrair com a vitória do Flamengo também, que, queira ou não, mais um sentimento que mexeu com a população, mas veio a eleição ontem e é um misto, né, de emoções, de situações que a gente vai passando, é difícil traduzir. Você se colocou aqui à disposição no dia seguinte, tá? Já tinha agendado, e a gente falava dessa possibilidade de estar aqui gravando, um dia após as eleições, aconteceu. Então eu te agradeço em nome da TVC, o Dr. Fábio também, que é o responsável pelo programa, e uma próxima vinda também já fica o convite. Muito obrigado. Que você fizesse as suas considerações finais, deixasse um recado. Não, só te agradecer, Fid, de estar aqui, o bate-papo é excelente, cara. Para você que nos ouve, segue em frente, independente de como você está interpretando esse momento, segue em frente, busca a verdade, e isso vai dar sentido para a tua vida. E se importa sim com o teu país, se importa sim consigo mesmo, mas não se importa nem demais com o seu país, nem demais consigo mesmo. Segue em frente, que tudo há de se resolver. No final, o bem sempre vence, cara. Essa promessa aí é um sentido de vida que eu carrego. E se por acaso alguma coisa de mal está acontecendo, é temporário. Daqui a pouco a gente vira o jogo. Sim, na certeza, né, de que coisas melhores virão. E que o Flamengo vença o Real Madrid. E que o Flamengo vença o Real Madrid. Ficou gravado aqui, está registrado, hein? Torcida do Luciano pro Flamengo. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio do programa Abrindo o Jogo. TVC, a TV do Correio da Manhã.